Protesto contra a reforma da Previdência reúne mais de 10 mil policiais na Esplanada. E manifestantes são barrados após tentarem invadir a Câmara dos Deputados. Estudantes enfrentam nova maratona de filas para conseguir a liberação do passe livre. Hollenberg demite delegado da Polícia Civil acusado de corrupção. Veja também, DF tem queda de 94% no número de casos de dengue. E ainda, logo mais, tem duelo entre Flamengo e Grêmio pela Primeira Liga no Mané Garrincha. Notícias da quarta-feira no DF e em torno. Agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. O DF registrou queda de 94% no número de casos de dengue. A boa notícia é resultado do esforço redobrado da população e das ações da Secretaria de Saúde no combate ao mosquito Aedes aegypti. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Essa redução se refere a qual período do ano, hein? Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Essa redução é referente a janeiro aí, comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, em janeiro do ano passado foram notificados aí 3.174 casos da doença. E nesse janeiro aí de 2017 foram 186 casos. As regiões aqui do DF com maior incidência da doença são São Sebastião, Planaltina, Ceilândia, Taguatinga, Gama e Sobradinho. Agora, quanto à febre amarela, a Secretaria de Saúde considera que a doença está sob controle aqui no Distrito Federal. Até o momento, foram notificados 14 casos aí da doença, mais 13 já foram descartados. 3 estão sob análise aí e um desses casos a pessoa acabou morrendo, ela era de Minas Gerais. De acordo com dados da própria secretaria, até o momento, 50 mil doses da vacina já foram aplicadas aqui no Distrito Federal. Carol. Obrigada, Rodrigo. 10 mil policiais de todo o país protestaram nesta quarta-feira na esplanada dos ministérios contra a reforma da Previdência. A categoria quer que a classificação de atividade de risco, retirada do texto enviado pelo governo ao Congresso, seja mantida. A proposta de emenda constitucional que prevê as mudanças na aposentadoria vai ser analisada pela comissão especial que será instalada amanhã na Câmara dos Deputados. As cruzes dividiam espaço com policiais vindos de todo o país para protestar contra a reforma da Previdência Social. De acordo com os profissionais de segurança pública, o texto enviado pelo governo federal ao Congresso retira da Constituição a classificação de atividade de risco, dada às carreiras das polícias. Todos serão prejudicados porque a legislação que foi feita até hoje foi toda em cima de uma regulamentação da atividade de risco que está prevista na Constituição. A categoria afirma que a retirada da atividade de risco do texto afetaria a regulamentação da aposentadoria de todos os policiais. Só para se ter uma ideia, o José Jacob é policial federal e tem 44 anos. Com a regra atual, ele diz que se aposentaria aos 53 anos. Mas se a PEC for aprovada como foi enviada pelo Planalto, ele pararia de trabalhar aos 65 anos. Às vezes ele trabalha 24 horas sobre o sol extremo, sobre insalubridade. Eu não conseguiria trabalhar com facilidade, igual eu trabalho hoje, até os 65 anos. Sem contar que muitos afirmaram que a expectativa de vida do policial seria de 57, 58 anos, menor do que a idade proposta para a aposentadoria. É por isso, inclusive, que nós colocamos essas lápides aqui, exatamente para tentar exemplificar o que vai acontecer, ou seja, o policial, ele vai aposentar quando morrer. A alteração proposta pelo governo afetaria categorias como das polícias civil, federal, rodoviária federal e legislativa.
legislativa. A tentativa dos policiais é que a comissão especial que será instalada na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira modifique o texto e continue considerando a atividade exercida pelas carreiras de segurança pública como de risco. Ainda há muita discussão pela frente. As mudanças devem ser amplamente debatidas. Esse economista defende que a reforma da Previdência é necessária. Nós vamos ter de atacar exatamente onde está atacando, que é a idade mínima, enfim, as pensões, o sistema de pensões. Também tem a questão das aposentadorias especiais. E agora há pouco, os manifestantes tentaram invadir os anexos da Câmara dos Deputados. Os policiais foram impedidos pela segurança legislativa. Teve muita confusão no local. Os manifestantes reclamaram que foram atingidos com spray de pimenta. Nossa produção entrou em contato com a assessoria da Câmara para saber se alguém ficou ferido ou se foi preso. Mas até o fechamento desta edição, ninguém retornou às nossas ligações. Uma mulher foi presa depois de tentar sequestrar uma bebê de 1 ano em Samambaia. Francisca Ribeiro teria cometido crime para tentar reatar o casamento dela. A mãe da criança conseguiu impedir que a sequestradora embarcasse em um ônibus pirata com destino ao Maranhão. Veja. Por pouco, a bebê de apenas 1 mês de idade não voltou para os braços da mãe. Pensei que nunca mais ia ver ela. Alessandra de Deus mora no andar de cima deste prédio. No térreo, a raptora Francisca das Chagas Ribeiro da Silva, de 32 anos, vivia há menos de 1 mês. Dividia o apartamento com a irmã, que prefere não se identificar por vergonha da situação. Ela diz que Francisca veio do Maranhão para começar vida nova, porque tinha se separado do marido. Ela disse que tinha separado, que queria vir extrair a cabeça, eu cedei a minha casa. Mas agora quem vai ficar com vergonha sou eu, porque aqui todo mundo conhece eu. Alessandra saiu para buscar o registro da filha e pediu para Francisca olhar a bebê. Quando voltou para casa, cerca de 1 hora depois, o susto. A mulher havia fugido com a criança. A polícia informou que o objetivo da Francisca era voltar para o Maranhão e usar a recém-nascida para reatar o casamento. O plano só não deu certo porque a mãe da criança encontrou Francisca pronta para embarcar no ônibus pirata. Eu chamei meu filho pegou o carro e nós saímos doidos. Aí chegamos lá perto do cemitério, é onde ficam os ônibus. Aí o homem falou, não saiu nenhum daqui, mas vai sair um para o Maranhão agora, de trás do COP, corre lá. Quando eu corri, ela estava lá, sentada com a neném. Quando a gente abriu a mala dela, estava as roupinhas dela, fralda dela, já tinha massa de leite. Ela deu tanto chá para a neném que a neném ficou dopada, teve que ir para o hospital. O crime foi na terça-feira. Francisca foi presa por subtração de incapaz, que é um crime inafiançável. Ela não tinha passagem pela polícia. Se for condenada, pode passar até 6 anos na prisão. O delegado da Polícia Civil, Severo Benício dos Santos, foi demitido por corrupção pelo governador Rodrigo Hollenberg. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial do DF. Em nota, a Polícia Civil informou que Severo já respondia a um processo administrativo na Corregedoria da Corporação por envolvimento em grilagem de terra. Em 2012, o delegado foi preso em Taguatinga por corrupção passiva. O delegado teria recebido cerca de R$5 mil para não investigar o caso de um loteamento irregular em Ceilândia. O descaso do DF Trans com os estudantes que usam o passe livre continua. Hoje foi mais um dia de filas quilométricas nos postos da rodoviária e da galeria. Os alunos reclamam que os cartões não foram liberados pelas empresas de ônibus e que faltam informações nas unidades de atendimento. Há uma semana a cena se repete. Estudantes chegam cedo no posto do DF Trans da rodoviária e uma enorme fila se forma. A busca por aqui é validar o cartão do passe livre, que, segundo os alunos, continua suspenso. Os problemas estão sendo na catraca, só que eu tentei passar, não está resolvendo o problema. Eles falam que vão resolver, só que em momento algum eles movem um dedo para resolver alguma coisa. A gente tem que ficar aqui sofrendo na fila esperando. É um procedimento relativamente simples, dava para resolver pela internet, mas eles fizeram a gente pegar essa fila gigante. Nesta quarta-feira, os passageiros reclamaram também da falta de informação. Tá faltando muita informação, ninguém explica nada pra gente, ninguém fala nem onde
se a gente fica lá em cima, se a gente fica aqui embaixo. A gente chegou aqui perdido, não sabia se vinha para a fila de baixo ou para a fila de cima, lá de cima do DF Trans. No posto do DF Trans, na estação Galeria, a situação não era diferente. A fila chegava a dar voltas nos canteiros centrais. Além da passagem cara, a gente ainda tem que aguentar esse serviço público de má qualidade, né? Ontem você acompanhou aqui no Band Cidade uma entrevista ao vivo com o diretor do DF Trans, Léo Carlos Cruz. Ele explicou que o sistema do departamento encontrou falhas na validação de alguns cartões e que funcionários trabalham para agilizar o atendimento e resolver o problema. Mas como você viu, acabou de ver aí na reportagem, o impasse continua. E mais uma vez, estudantes que precisam diariamente do benefício seguem prejudicados. A nossa produção procurou o DF Trans novamente. Em nota, o departamento garantiu que reforçou o atendimento nos postos. Na rodoviária foram remanejados 30 servidores e na Galeria 15. O DF Trans alertou ainda que o estudante que apresentar problema na catraca deve passar o cartão pelo menos 2 vezes. A primeira para atualização e a segunda para a liberação. Já a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que as empresas podem ser multadas em até R$ 900. Brasília amanheceu debaixo de chuva, alagamentos, acidentes e muito trânsito. E a previsão é de mais água pelos próximos 3 dias. Excesso de chuva e pista molhada. O aguaceiro desta manhã causou transtornos para a população. O tempo fechou não apenas no céu, mas também nas pistas da capital. Na descida para a ponte JK, por exemplo, um buraco trouxe prejuízo. Silmara passa pela região todo dia e disse que reparou que os buracos se multiplicam durante as chuvas. O buraco ele não nasceu de ontem para hoje. Ontem, na hora que eu passei, tinha alguns carros parados aqui, eu só não percebi que era com relação ao buraco, que eu não o tinha visto. Mas o reparo ele tem que ser mais rápido, ele tem que ser antes de causar esse tipo de prejuízo para a população. Os técnicos da Nova Cap passaram amanhã fazendo o reparo na pista com a operação tapa-buraco. Já na DF-150, perto da Fercal, em Sobradinho, um acidente entre um carro e um ônibus também complicou o trânsito. Nessas imagens enviadas pelo Corpo de Bombeiros, é possível ver o resgate dos feridos. Dentro do carro havia 7 pessoas, no ônibus 30. Pelo menos 10 pessoas foram encaminhadas para os hospitais de base do Paraná com ferimentos leves. Na estrutural, a chuva também foi sinônimo de problema. Nessas fotos enviadas por um telespectador, a chuva foi tanta que quase não é possível ver a rua que ficou coberta pela água. Apesar dos transtornos, a chuva chegou em boa hora. O nível do reservatório do Descoberto amanheceu hoje em 27,80%. O de Santa Maria está em 41,22%. E mesmo com a melhora, o racionamento continua sem data para acabar. Viu? Hoje entra no rodízio parte de Taguatinga Norte. São 24 horas sem água. O Lago Norte também segue com pressão reduzida nas torneiras. Para saber as cidades de amanhã, acesse o site caesb.df.gov.br. Agora esporte, está quase tudo pronto para o jogo entre Flamengo e Grêmio no Mané Garrincha. A partida começa daqui a pouco, às 7h30 da noite. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com outras informações pra gente. Ô Rodrigo, os torcedores aí já estão conseguindo acesso fácil ao estádio? Tudo tranquilo por aqui, viu? O acesso dos torcedores ao estádio é muito tranquilo, não tem fila para entrar aqui nas arquibancadas. E por enquanto os torcedores vão entrando devagar aí, o estádio ainda não está muito cheio. Vou pedir para o repórter cinematográfico Clésio Robson mostrar para vocês aqui. Os torcedores estão chegando aos poucos, os times já estão aquecendo aí. Então o clima da partida já está a 1000 aqui no estádio Mané Garrincha. O único problema que o torcedor pode encontrar neste momento é chegar aqui no estádio, porque o eixo monumental, como é tradicional, já deve estar engarrafado aí, um trânsito um pouco mais complicado. Então ele tem que sair um pouco mais cedo de casa para não ter esse problema. Quem vier de carro pode estacionar aqui ao redor do estádio Mané Garrincha, porque os estacionamentos estão liberados no Parque da Cidade e nos setores aí hoteleiros sul e norte, que não vai ter nenhuma dificuldade para chegar aqui no estádio. A segurança aqui foi reforçada
para garantir a tranquilidade, um bom espetáculo aí para os torcedores. As torcidas organizadas do Grêmio e do Flamengo vão ficar separadas aí por grades, elas vão ficar, cada uma vai ficar de um lado do estádio para não ter nem contato visual uma torcida com a outra e garantir assim um bom jogo, um bom espetáculo para quem saiu de casa e vai acompanhar Flamengo e Grêmio aqui no estádio Mané Garrincha. Lembrando que a partida começa às 7h30 da noite e você acompanha tudo o que aconteceu aqui nesse jogo amanhã no Band Cidade. Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para você. Bom trabalho por aí, tá bom? Agora vamos falar de cultura. Brasília recebe a exposição do português Vasco Araújo. O trabalho traz um relato raro do artista que promove uma importante reflexão sobre questões políticas universais. Qual papel que o rei exercia no centro do balé enquanto todos dançavam ao seu redor? Que importância pode ter a peruca para alguém que busca se impor? Qual o sentimento que imagens de negros escravizados podem despertar? São essas reflexões que o artista português Vasco Araújo trouxe para o Museu Nacional. De que forma o poder está presente nas relações entre as pessoas e até em objetos. Um poder social, que também é o poder social, é o poder, por exemplo, de uma pessoa se poder manifestar, não é? Portanto, os grupos, portanto, tudo, de certa forma, é poder. E também a forma como nós nos apresentamos. Por coincidência, a mostra, que reúne 9 vídeos, está sendo exibida no Museu da República, a poucos metros do centro do poder do país. A proximidade com a realidade deve mexer com quem vier à exposição. Realmente, o que eu espero com essa exposição, desses 9 vídeos aqui no Museu da República, é criar, ou seja, para quem vem ver, uma série de questionamentos que, claro, têm a ver com o poder e, claro, estando nós no símbolo máximo do poder, não é? Nesse eixo fantástico, eu acho que ainda tem uma obrigação maior. Brasília é a primeira cidade brasileira a receber a obra do artista português. A estreia da exposição de Vasco Araújo foi em Buenos Aires, na Argentina. A responsável pela curadoria da mostra acredita que o trabalho ganha uma nova leitura e um novo significado em cada cidade que passa. Potestade. A exposição ganhou uma dimensão que não tinha em Buenos Aires. E aí eu acho que ela chega noutra cidade e vai haver uma relação muito específica com as particularidades políticas e sociais e individuais de cada cidade. Só lembrando que a exposição segue até o dia 5 de março e a entrada é de graça. Veja a seguir, donos do Torre Palace terão de pagar multa de R$120 mil a ex-funcionários do hotel. O Band Cidade volta já. Band Cidade, segunda edição.